Esta é uma mensagem gravada na Igreja Apostólica Hebron Itaparica. Assista e seja abençoado. Hebron, Igreja Viva. Eu convido a vocês a colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Abriremos no Evangelho segundo João, capítulo 19. Leremos do versículo 38 ao 41. Glória a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por meio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe pedisse para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 aratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e os envolveram em lençóis e com as especiarias, como os judeus costumavam fazer, na preparação para o sepulcro. E havia ali um horto, naquele lugar onde fora crucificado. E um horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Eu convido você a repetir comigo o final dessa frase: e que ainda ninguém havia sido posto. Pode se assentar. A palavra de Deus, ela nos fala nessa noite no que para mim é um dos momentos mais tristes do ministério de Jesus, porque é um momento onde se cumpre uma profecia em sua vida. E de todas as profecias que o Senhor Jesus fez, de todos os sinais maravilhosos que o Senhor Jesus realizou durante o seu ministério, por certo, este, fisicamente, amados, foi o mais doloroso. Porque aqui a Bíblia nos relata no momento em que ele foi crucificado. Havia uma promessa de Deus de restaurar uma aliança com o povo. Deus, ele cria o homem à sua imagem e semelhança desde o Éden. Deus então sopra no homem um fôlego de vida, e desde então Deus faz um pacto com o homem. O homem então seria eterno diante de Deus. O homem não conheceria a morte. O homem não conheceria o que seriam as doenças, dores, dificuldades. O homem não conheceria nada disso. Porém, lá atrás, um homem, ele se distancia de Deus. Então o Senhor envia profetas, homens que libertariam o povo, que conduziriam o povo pelo deserto, como fez Moisés, que falariam sinais de maravilhas, operariam em nome do Senhor obras gloriosas. E mesmo assim, por muitas vezes, o povo se distanciou do Senhor. Em Isaías, se formos ler, lá tem um clamor: olha, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Havia na eternidade uma súplica, porque Deus tinha que fazer ou restabelecer um pacto com o homem. A profecia que para o homem de ser eterno, ela não se distanciou das vontades de Deus, do projeto de Deus para a vida do homem. Então o Senhor envia o que ele tinha de mais precioso. Deus pega o que ele tem de melhor na eternidade, pega aquilo que ele tem de mais precioso como Pai, e ele envia para restaurar uma aliança. E a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus, ele viveu 33 anos, 30 anos, uma vida normal, 3 anos de ministério, 3 anos de operações, 3 anos de sinais, de maravilhas, 3 anos de pregação da palavra viva. Jesus, ele ativamente anunciou e proclamou o reino de Deus, não recuou em nenhum momento. Toda vez que era indagado ou que era perseguido, Jesus sempre tinha uma palavra, tinha a autoridade do Espírito Santo, e sobre ele essa palavra se cumpria.
E o fim do ministério do Senhor Jesus nesta terra, como homem, se deu na cruz. A palavra fala que a cruz é um ato de amor, irmãos. A cruz é um ato de amor. Mas mesmo assim houve dor naquele lugar. Naquele momento houve sofrimento. O corpo físico do Senhor Jesus padeceu açoites, a lança, o vinagre, a coroa de espinho, a humilhação de carregar a própria cruz. Não foi um ato isolado, entenda bem, não foi. Todo o processo da crucificação, todo o rito, não foi nada isolado. Em tudo se cumpriu a profecia de Deus na vida do Senhor Jesus. Tanto que antes do momento de ser preso, no monte orando, o Senhor Jesus clama aflito: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia que era um cálice de sofrimento, ele sabia que era um cálice de dor, de angústia, ele sabia que estaria sozinho, amado, no madeiro. Ninguém poderia subir a cruz com ele, ninguém poderia tomar o lugar dele, porque só ele poderia restaurar a aliança. Só o sacrifício do Cordeiro unigênito do Pai poderia refazer uma aliança conosco. E entenda, meu irmão, ele se deu por mim e por você. Ele se entrega na cruz por mim e por você. E pode ser que você está entrando numa igreja hoje e ouvindo falar pela primeira vez isso, mas ele te amou de forma incondicional e se entregou por você. Mesmo que você não o conhecesse, mesmo que você nunca tivesse ouvido falar de Jesus, se é que isso é possível, mesmo assim, ele se entregou por você. Mesmo assim, ele enfrentou a humilhação da cruz por amor à sua alma. Depois que ele se entrega, depois que o corpo já não suporta mais aquilo tudo, ele faleceu. E podemos assim entender, amados, que para muitos é a única certeza que se tem. O homem que não tem a experiência com o Espírito Santo, o homem carnal, só tem uma certeza: a morte. Mas o homem espiritual, ele sabe que a morte foi vencida no terceiro dia. O homem espiritual sabe que Jesus venceu a morte. E se ele venceu a morte, não conheceremos a morte eterna, porque ele nos deu por herança a vida eterna. E o versículo que lemos aqui, a passagem que lemos, dois homens, em especial um, José de Arimateia, discípulo, em oculto a palavra nos fala, por medo, muitos temeram em aceitar Jesus como rei, porque o que todos queriam fazer, ou o que a grande maioria queria fazer, era realmente tirar-lhe a vida. E por certo aqueles que estavam com ele também. E José de Arimateia temia. Era um homem influente naquela época, tinha uma posição na sociedade, tinha recursos financeiros, como lemos aqui nesse versículo. José ele pede só o corpo de Jesus. Era costume, amados, naquela época, envolver o corpo, passar ungüentos para diminuir o odor, no processo de apodrecimento do cadáver. Era comum. Só que há algo diferente aqui nesse versículo que lemos. Há algo que vai mudar as nossas vidas. Há algo, melhor dizendo, que mudou as nossas vidas. Vou colocar no tempo presente, correto? Mudou. Transformou aquilo que tínhamos, ou aquilo que éramos, ou a nossa condenação qual seria? A Bíblia nos fala que eles pegaram o corpo do Senhor Jesus, foi também Nicodemos junto com ele, enrolaram o Senhor Jesus em um manto, em um lençol, passaram o unguento e levaram ele para um sepulcro novo. Levaram Jesus para um lugar aonde ninguém tinha sido posto ainda. Aquele sepulcro José tinha feito para ele. Ele tinha mandado escavar, ele tinha pago o preço para que quando ele falecesse, ele fosse colocado ali. Era a sepultura de José. E ele pega agora Jesus e coloca no lugar
dele. Ele pega o corpo do Senhor Jesus e coloca aonde era o destino dele. Em 3 dias, aquilo que era morte se tornou em vida. Em 3 dias se cumpriu o que o próprio Senhor Jesus falou: derrubai esse templo, que em 3 dias eu vou erguer ele de novo. Meu amado, eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite, mas há um recado do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Coloca Jesus no seu lugar. Se é a enfermidade que está te consumindo, coloque essa enfermidade sobre o Senhor Jesus. Se você precisa de um milagre na sua casa, a salvação de um familiar, coloca Jesus sobre a sua necessidade. Porque quando você colocar Jesus onde você não pode mais estar, meu irmão, em 3 dias, num tempo determinado na eternidade, o Senhor Deus te dará a vitória. O nosso destino foi mudado. O nosso destino foi mudado. Então, se você entrou aqui nessa noite achando que a sepultura era o seu destino, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. A eternidade com Cristo é o destino para a sua alma. A eternidade com Cristo é o destino para a sua vida. Coloca Jesus na sua casa, meu irmão. Coloca Jesus na sua vida financeira. A cruz não foi o fim. A cruz foi o começo, meus irmãos. O ato da cruz foi o começo, porque ali começou a fluir a misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus pode mudar a sua sorte. Deus pode transformar a sua luta em vitória. É simples. Põe Jesus no seu lugar. E pode ser que você pergunte: ah, mas irmão, mas é difícil, é complicado, a carne, o desejo, ele fala mais alto. Põe Jesus no seu lugar. Não somos perfeitos e não seremos. Não seremos. Mas saiba que, se no momento da sua aflição, saiba que se no momento da sua angústia, você colocar sobre Jesus esse peso, o meu fardo é leve. Foi isso que o Senhor Jesus deixou para você, quando Ele ressuscitou naquela cruz. Um fardo leve, uma condição de caminhar livremente, o direito de escolher Jesus como seu único e suficiente Salvador, o direito de gozar com Cristo das mansões celestiais, o direito de viver diante dele liberto e redimido pelo sangue dele. Não foi um ato isolado, meus irmãos. O que José fez aqui não foi um ato qualquer, porque mudou as nossas vidas, porque transformou o nosso destino, que era de morte, em vida. Ao ressuscitar, o Senhor Jesus provou que a morte não pode deter essa igreja. Ao ressuscitar, o Senhor Jesus testificou que a morte não pode deter aquele que crê. A morte não vai te deter, meu amado. Basta que você creia. Basta que você viva isso, que você deseje que o Senhor tome conta da tua vida, que você anseie pelo Senhor. O desejo de José e de Nicodemos tão somente era tirar o corpo e colocar num lugar separado, guardar no melhor lugar que tinha, com o de melhor que eles tinham em mãos. Não economizaram nada, irmãos. Mesmo naquele momento de dor e de aflição, não economizaram nada. E é isso que o Senhor espera de você nessa noite, que você só coloque Ele sobre a sua aflição, que você coloque Ele sobre o lugar da sua angústia. E pode ser que você pense: mas por que tanto sofrimento? Por que tanta prova, tanta luta? Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus nos fala assim:
e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Era a vontade de Deus a cruz, era o desejo de Deus para restaurar o pacto dele comigo e contigo. Era necessário. Dói, meu irmão. A enfermidade dói, o desemprego dói, a luta no lar com um familiar que ainda não conhece a Deus dói. Nós sabemos que dói, mas se você colocar Jesus sobre isso, o que era morte vai se transformar em vida. Se você colocar Jesus sobre a sua necessidade, o que era morte vai ficar em vida. Entrega para Ele, coloca diante dele, coloca ele no seu lugar. Olha, Senhor, aqui está a minha angústia, aqui está a minha aflição, eu vou colocar o Senhor aqui, ó, trata isso para mim. Deus é poderoso em obras, Deus é maravilhoso, e Ele pode cuidar disso para você. Eu não sei o que te trouxe, não sabemos aquilo que está no íntimo do teu coração, mas uma coisa nós cremos, que se Jesus estiver neste lugar, haverá vida. Se Jesus estiver neste lugar, não haverá morte. Amém, irmãos? Hebron.